Você conhece a regra de ouro da ética? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você o que Jesus disse a respeito desse assunto e também citar outras referências filosóficas. Na versão de Jesus, a regra de ouro é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E eu não sei se você sabia, mas antes de Jesus, Confúcio já tinha declarado alguma coisa bem parecida. Ele diz assim: o que não querem que te façam, não faça aos outros. Enquanto que Jesus tratou o lado mais positivo da regra de ouro, Confúcio trata o lado mais negativo, mas no fundo se trata da mesma coisa. Então vem comigo para entender o contexto em que Jesus disse isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Jesus disse assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E Jesus começa dizendo para a gente que todo mundo que deseja entrar por um lugar precisa bater a porta. E isso mostra para a gente que não temos que ter a expectativa que as pessoas têm que entender aquilo que a gente está buscando para que então elas venham nos oferecer soluções. Nós devemos ir atrás das soluções, devemos pedir ajuda. E Jesus está dizendo aqui que as coisas que estamos buscando, nós precisamos ir atrás delas, precisamos bater a porta, porque se batermos a porta, ela nos será aberta. E na sequência Jesus faz a comparação entre pais e filhos, porque se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra no lugar para a criança morder e se machucar. E se a criança pedir um peixe para se alimentar, o pai não vai dar para ela uma cobra, uma carne que contenha veneno. E nessa parábola Jesus explica o que ele está querendo dizer com isso. Ele diz assim que nós, mesmo sendo maus, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos. Então o nosso Pai Celestial, quanto mais ainda não nos dará as boas coisas. No texto de Lucas 11 aparece até uma complementação para esse princípio, porque aparece assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. E eu fiz questão de ler esse texto com você porque às vezes quando a gente pensa coisas boas, como Jesus estava se referindo à questão do pão e tal, as pessoas acabam pensando que Jesus está se preocupando com comida, sendo que nesse caso, Jesus está se referindo e dando ênfase ao Espírito Santo. Então, se nós devemos buscar as coisas mais importantes, devemos primeiro reconhecer o que é mais importante aos olhos de Deus. Então Jesus cita para a gente aqui a presença do Espírito Santo, ele que é o Consolador, o Auxiliador, aquele que nos ajuda a nos convencer a respeito do pecado, a respeito da justiça, do juízo. Então por isso que devemos pedir pelo Espírito Santo, porque ele é quem foi nos dado para ficar no lugar de Jesus, como nosso auxiliador. E aí pensa comigo, se o nosso Pai Celestial nos daria até mesmo o Espírito Santo para nos guiar por todas as coisas, nós que somos pecadores, seres errantes, seres que necessitam da misericórdia de Deus, se Ele pode nos dar o Espírito dele para que sejamos guiados, renovados, e então possamos alcançar a vida eterna e todas as outras promessas de Deus, então isso significa que nós também devemos fazer o mesmo pelo próximo. E é por isso que Jesus está dizendo aqui para a gente que em tudo devemos fazer aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Então quer dizer, isso significa que essa é a grande chave a respeito de toda a lei e os profetas. Toda a orientação espiritual redigida, escrita, estava contida na lei e os profetas. E o resumo de tudo isso aí, aparentemente, era um princípio muito simples, que é fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que essas pessoas fizessem a nós. E é isso então que se tornou conhecido como a regra de ouro. E dentro desse contexto eu entendo que a gente tem mais do que toda a motivação que a gente precisa para poder agir assim com o próximo.
Porque se nós andamos em oração confiando no Pai, pedindo pelas coisas boas, e Ele tem nos abençoado, então nós devemos agir da mesma maneira uns com os outros, porque como nós podemos ter coragem de pedir a Deus para que Ele venha nos dar as coisas, e as pessoas, quando vêm pedir para nós, a gente acaba resistindo ou evitando dividir aquilo que a gente tem? Isso pode parecer muito difícil e na verdade é. Por isso que eu vou ler com você o que Jesus disse na sequência. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aqui Jesus termina recomendando para a gente entrarmos pela porta estreita, pelo caminho apertado. Não é para que venhamos a escolher as maiores facilidades, aquilo que todo mundo faz, aquilo que algumas pessoas chamam de efeito manada ou Maria vai com as outras. E entenda que eu não estou querendo dizer que Jesus está nos chamando a termos personalidade, mas sim que tenhamos clareza a respeito de quais são os princípios espirituais mais importantes. E se a regra de ouro é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós, então devemos nos esforçar para praticar isso. E Jesus está avisando que não vai ser fácil, vai ser como entrar por um caminho apertado e permanecer sempre num caminho apertado. Eu estou querendo dizer com isso que muitas vezes a gente acaba pegando o jeitinho de andar pelo caminho apertado, mas a porta sempre é estreita e o caminho aparentemente sempre vai se tornando cada vez mais apertado. E Jesus está dizendo aqui, são poucos que encontram esse caminho que leva à vida. E você tem considerado o que Jesus disse a respeito desse assunto? Você tem andado mais pela porta estreita ou pela porta larga, que é por onde todo mundo caminha? Enquanto algumas pessoas dizem que é necessário que você somente vá ao culto aos domingos e então ouça uma palavra para então entregar o seu dízimo, Jesus está dizendo que não. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Jesus está nos chamando a colocar o reino dele em primeiro lugar, nesse contexto do Sermão do Monte. E o que é o reino de Deus? Qual que é a regra geral desse reino? É o que Jesus está ensinando aqui, é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. E entenda com isso que Jesus não está dizendo que a nossa vida tem que ser um perde-ganha. Quer dizer, a gente perde tudo para ganhar as coisas de Deus. Não, Jesus está se referindo a um espelhamento. A gente vai cuidar bem do nosso próprio corpo, por exemplo, dando alimento para ele, mas ao mesmo tempo eu não vou esquecer de cuidar das outras pessoas, dando alimento para elas também, porque essa é uma maneira de também preservar aquele lugar em que Deus escolheu como habitação, que são os outros templos. E que fique claro que eu não estou me referindo a um lugar de reunião, porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, o nosso corpo é o verdadeiro templo de Deus. E se você quer continuar conhecendo mais palavras de Jesus, não se esquece aí de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e para ouvir outras palavras de Jesus no Sermão do Monte. Dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!